Atividade número 12. Essa aqui é mais uma atividade que também foi trazido para nós da Hora Master por alunos e a gente resolveu usar esse exemplo aqui para dar algumas dicas para vocês. Então vamos ver o que está falando aqui. Backup incremental level 0, muito lento. Foi detectado pela equipe de DBAs que os backups não foram concluídos na janela de tempo programado. Usando o que foi mostrado no curso de RMAN, escreva um script de backup que utilize o máximo dos recursos disponíveis com o intuito de reduzir o tempo total. Bom, pessoal, esse tipo de situação aqui não é muito incomum em situações em que o banco precisa funcionar 24/7. A janela, o tempo ali de backup é muito curto e você não pode ficar sem backup de maneira nenhuma. Uma das coisas que também é muito perguntado aí para os alunos nos cursos é sobre os consumos de recurso. O RMAN, o backup em si, ele vai consumir muito I/O. Então, a questão de leitura e escrita no disco é o que vai subir mais a carga durante um processo de backup. Então, nessa janela de backup, você deve evitar fazer ações no servidor que envolvam I/O, para não concorrer com os processos de backup. Com relação ao processamento, o backup ele não vai usar muito do processamento, a não ser que você esteja usando recursos como criptografia do backup ou compressão, que a gente vai discutir aqui também durante essa atividade. Durante a atividade, eu vou colocar aqui algumas dicas para a gente observar algumas situações que podem estar ocorrendo aí no seu servidor, ocorrendo aí na sua infraestrutura de backup, que pode estar causando essa lentidão. Então, vamos dar uma olhada aqui, primeiro, em como verificar o tempo. Eu vou disponibilizar para vocês no portal essa query aí, onde é que eu vou ter a saída do backup para a gente poder verificar o tempo em segundos. Aqui eu estou trabalhando com um banco pequeno, então a gente vai verificar o tempo em segundos de cada mudança que a gente fez aí na configuração do backup e ver se a gente teve algum ganho com isso. Então a query que eu vou utilizar é essa aqui. E eu vou começar com um comando de backup configurando o pior caso possível. Onde é que eu estou fazendo aqui, um backup com paralelismo 1, então eu estou desabilitando o paralelismo e estou mandando ele fazer esse backup incremental level 0. Então vou abrir aqui o meu RMAN. Ok, estou conectado e vou trazer para cá os comandos que estavam lá no slide, iniciando aí pela configuração do paralelismo para 1 e depois em seguida, antes de executar o backup, deixa eu dar um show all aqui. Então aqui ele está com paralelismo 1, backup 7 e ok, os outros parâmetros aqui estão no default. Então eu vou executar a minha instrução de backup. Vou dar um enter aqui e a gente vai acompanhar essa execução. Terminou o backup aí, saí do RMAN, limpei a tela, vou vir aqui no meu developer e vou dar uma olhada quanto tempo que ele demorou. No vídeo, eu vou fazer edição, então vai parecer que foi rápido, mas aqui pela query que eu apresentei para vocês aí no comecinho da atividade, vai ser possível ver o tempo exato que gastou. Vou colocar aqui, vou rodar, e aí vamos observar só os tempos de backup aqui. Tá, então os backups aqui, mais o backup do control file. Então tá lá, 288,
mais 8 aqui dá 396, 296, mais 5 aqui, uns 300 segundos aproximadamente aí para poder concluir esse backup com essa configuração. Então vou colocar aqui 300 segundos, foi a nossa primeira tentativa, para a gente poder vendo o histórico de melhoria, se a gente está conseguindo realmente otimizar. Vou vir aqui para a apresentação, vou voltar, e aqui no próximo slide ele traz aqui para mim o seguinte: paralelismo e I/O assíncrono. Durante o curso de Riemann, a gente dá essa dica aqui, para você verificar se está ocorrendo algum tipo de escrita síncrona. Então aqui, essa visão $$ backup sync I/O, ele fala se tem entradas, a operação em I/O síncrono. Então vamos dar uma olhada. Eu vou pegar essa carry aí, vou colar no meu developer, para a gente poder fazer essa análise. Olha aí. Então, dá para ver que tem entradas aqui. Então, tem bytes escritos aí de forma síncrona. Às vezes pode ter até mais linhas aqui, tá bom? E de acordo com o material, ele fala isso. Que se tem informação aí, então tem I/O síncrono. Então, vamos checar, só para confirmar, vamos checar o parâmetro File System I/O Options. Eu vou pegar aqui a instrução, vou rodar no meu developer. Então está aí configurado para None. E de acordo aqui com o slide é o seguinte: quando ele está comum, None está desabilitado. Então a escrita está sendo feita realmente de forma síncrona. E aí a gente pode trocar para uma dessas três opções aqui em cima. Esse quadrinho aqui eu tirei do slide do curso de Riemann. Então, Async habilita o I/O assíncrono quando possível, o Direct I/O habilita acesso direto para I/O quando possível e o Set All tenta os dois. Então, obviamente, a gente vai habilitar aí usando o Set All para ele tentar fazer o acesso direto e a escrita assíncrona. Então, vou pegar aqui o comando, vou colar aqui no Developer. E aí, esse comando, ele é um comando estático, eu consigo alterar ele só no SP-File. Isso significa que eu vou ter que, depois de alterado, eu vou ter que restartar o banco de dados. Então, já vou fazer isso. Vou voltar aqui no meu MOBA, SQL Plus, espaço / sysdba, shutdown immediate. Ok, e vou dar um startup. Ok, eu tinha perdido a comunicação com a VM aqui, mas eu consegui me conectar de novo aqui e restartar o banco. Então, vou me conectar novamente aqui. Está configurado aí para Set All. Então consegui fazer a alteração. E aí eu vou executar novamente o comando de backup agora. Então vou me conectar aqui no Riemann. Beleza. Então vou habilitar o paralelismo para 4. Primeiro. Aqui no slide ele já mostra, né, ó, paralelismo 4, e depois vou fazer um backup incremental level 0.
para poder fazer a comparação dos tempos aí. Backup concluído. Vou fazer a comparação dos tempos. Então, vou rodar aquela mesma carry lá do início. Lembrando que o primeiro nosso aqui foi 300 segundos. Vamos ver se teve alguma melhora aí no tempo. Então, a gente só pega aqui a parte do backup. Então, eu tenho aqui 189 mais 2, 191. 194, 198. Então consegui aí um ganho. Então já tive uma vantagem com relação ao anterior. Então vou anotar aqui também. Então depois de habilitado o paralelismo com I/O assíncrono, a gente baixou aí para aproximadamente 200 segundos. Tá? 89, 2, 91, 3, 94, mais 4, 198. Então vou colocar aqui aproximadamente 200 segundos após a segunda alteração. Então já ganhamos um pouco de tempo. Vou voltar aqui no slide e vou ver o que ele traz aqui para mim de dica. Então, 4. Tamanho dos data files e o section size. Então vamos dar uma olhada no tamanho dos data files, usando essa carry que vai estar aí no portal também. Vou pegar ela aqui. Vou colocar no meu developer. Beleza, vou rodar. Olha aqui. Então a gente tem, aqui eu tenho o tamanho em megabytes, eu tenho o system aqui que tem o tamanho de 1,3 GB, tem aqui 750 MB para o sysaux, depois 237 MB para o meu temporário, temp space aqui. E é isso, né? O undo 110 e um outro pequenininho aqui que é o users. Quando a gente aloca, quando a gente habilita o paralelismo, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada um desses canais do paralelismo que está sendo gravado no disco e vai destinar um desses arquivos aqui para ser backupeado. E aí ele vai ficar backupeando esse arquivo aqui até terminar. Então, o que pode acontecer? Se eu tiver arquivos menores ou muito pequenos, igual eu tenho esses dois aqui, ele vai ser backupeado mais rápido naquele canal, e aí esse canal vai ficar ocioso, podendo assumir outro arquivo, porém os arquivos maiores estão sendo backupeados em outros canais aqui. Então, vamos imaginar que o canal 1 pegou esse arquivo aqui, o system, e está fazendo backup dele. E os outros 3 canais pegaram arquivos menores e já concluiu. Então ele fica ali fazendo backup sozinho, esse canal aqui, até terminar o backup desse arquivo. Aí você pensa, Igor, mas não seria melhor ele fazer o seguinte, eu dividir de forma mais igualitária isso aí, então eu colocasse, olha, você ao invés de pegar o arquivo todo, pega aí só 500 MB e faz backup, porque aí se algum desses outros arquivos aqui for backupeado mais rápido por um canal, esse canal vai ficar livre para poder pegar o restante do arquivo. Então a ideia do section size, que ele fala aqui no slide, é justamente essa. Tá? O section size, aqui eu estou colocando como 500 MB, ele vai fazer o seguinte, em vez de ele ficar backupeando esse data file aqui até o final, até completar o 1,3 GB, ele vai pegar 500 MB dele só e backupear. E aí se um outro canal que estiver backupeando um arquivo menor ficar livre, ele vai pegar o restante, que é os outros 500 MB, e assim por diante. Tá bom? Então, eu vou fazer o comando de backup agora de uma forma diferente, usando o section size. Então, vou dar primeiro aqui um delete no prompt obsolete, para ele poder desocupar, né, um pouco aqui o espaço do backup. Eu estou só fazendo backup aqui, não estou esvaziando o disco, então deu uma limpada aí, e agora eu vou executar o backup de novo, usando essa opção aí do
section size. Vou pegar o comando. Então eu fiz uma média aproximada do tamanho dos arquivos aí e coloquei aí, né, entre os canais, olha, 500 MB. Ele vai atender aí tanto arquivos pequenos quanto os arquivos maiores aí, tá? E aí eu vou disparar o backup e vamos calcular o tempo usando esse recurso aí, se a gente vai ter algum ganho. Bom, backup concluído. Já deu para perceber que foi bem mais rápido. Vou rodar a consulta aqui no developer para ver. Pegando aqui só os tempos de backup. Então tá aqui, ó, 63 mais 5, 68 segundos foi esse daqui. Então foi um ganho bem significativo. 63, 3, 6, 7, 8. 68 segundos depois que eu usei o section size. Então, até aqui, né, eu já tive um ganho de tempo muito grande, só usando essas 4 dicas que foram dadas até agora. Vamos ver na sequência, então, o que ainda pode ser observado. Aqui, na dica número 5, ele fala sobre canais e o max piece size. Nessa situação aqui, eu estou fazendo a alocação dos canais de forma manual. Então, vocês estão vendo aqui que está configurado paralelismo 4, porém eu estou alocando e destinando aqui os canais na mão. E aí, ao invés de usar o section size, eu estou usando o max piece size. Por quê? Quando eu estou fazendo alocação de canais, eu não posso usar o comando de section size. Então o section size ele não pode ser usado com max piece size, eles são mutuamente excludentes. Onde é que tem um, eu não tenho o outro. Então se eu estiver fazendo alocação dos canais de forma manual e setando o destino aqui dos backups, eu vou ter que usar, ao invés de section size, o max piece size. Fazendo a comparação entre os dois, eu vou rodar o comando aqui agora, vocês vão ver que a diferença não é muito grande. Então, para poder usar o max piece size, eu tenho que fazer então a seguinte análise. Eu tenho que ver qual que é o tamanho total do meu backup. E aí eu uso essa instrução select aqui. Então já vou pegar ela. Vou colocar aqui no meu developer. E vou ver aí o tamanho total, né, a soma total dos meus data files. Então eu tenho aí 4 GB. É o total que eu preciso backupar. Ok? Então, se eu estiver fazendo alocação manual de canais, eu posso fazer o seguinte, assim como está apresentando aqui no slide, eu estou usando 4 GB para 4 canais, eu estou colocando 1 GB em cada canal. Então ele vai pegar esse total, vai distribuir entre os canais e vai fazer o backup de forma paralela. E aí a gente vai fazer a comparação dos tempos aí. Então eu alocando os canais e usando o max piece size em comparação com o section size, onde é que eu deixo ele mesmo pegar os data files e dividir as seções no tamanho que eu defini. Então eu vou voltar aqui para o meu RMAN, vou apagar os obsoletos aqui de novo, e agora vou pegar o scriptzinho, onde eu divido os canais e mando ele fazer o backup usando o max piece size. Então está aqui o comando, o mesmo que está lá no slide. Vou dar um Enter. Backup concluído. Não sei se foi possível ver aqui, mas olha só. Como eu estou usando a arquitetura multitenant, eu consultei aqui a CDB Segments, para ele poder somar o tamanho aí de todos os segmentos e me dar o total do meu
a soma total de bytes aí que eu preciso backupear, que é a soma do tamanho de todos os data files. E aqui no comando eu estou configurando o paralelismo, e no final, aqui depois que eu disparo o meu backup incremental level 0, eu estou dando já também um delete no prompt obsolete. Então no próprio comando aqui eu já estou pedindo para ele apagar o que tiver obsoleto aí. Vou pegar aqui no meu developer e fazer a comparação de tempo. De novo, então a mesma carry do início. Então aqui 46. Então diminuiu um pouco mais. Né? Não foi aquela diferença do 2 para o 3, mas já caiu bastante. Né? Eu consegui aí mais 20 segundos. Mas proporcionalmente aí eu consegui diminuir aí 14 segundos de tempo usando aí o Max Piece Size. Tá bom? E para finalizar aí, né, então já deu para ver que caiu bastante. Já consegui otimizar bastante o meu tempo de backup. Então, um outro recurso aí que pode ser usado, se você tiver CPU que suporte isso daí, é você habilitar uma compressão básica para poder diminuir o I/O. Então, quando você usa compressão, você escreve menos no disco. Então, aqui o próximo slide, ele vai tratar justamente disso. Então aqui ele está dando o exemplo do mesmo comando, aqui ele só colocou o Max Piece Size aqui está para 100 MB, você está para 1 GB, que foi o cálculo que a gente fez. Então aqui é só um modelinho. Então vou pegar esse script aqui, você está para 1 GB, é o mesmo script do exemplo anterior aqui, né, do item 5. Porém, eu acrescentei aqui o backup type to compressed backup set. Então, vou dar aqui um show all, só para mostrar que ele está aqui, ó, habilitado o Basic, que é essa feature aqui. Quando você usa o algoritmo de compressão Basic, você não paga a option de compressão. Tá? Então, o Basic pode ser usado sem você ter que pagar nenhuma option adicional. Então, ele já está configurado aqui para compressão básica. E eu vou fazer a alteração aí do comando e executar aqui para ver se eu vou ter um ganho ativando aí a compressão do backup. Ok? Então, pensando só nisso, tá bom? Que eu fazendo a compressão, então eu vou ter um overhead de processamento, então eu vou consumir mais meu processador, porém eu vou escrever menos no disco, vai ter menos I/O porque os arquivos vão estar comprimidos, vão estar menores. Eu vou colocar o comando aqui, vou dar um Enter e vou fazer a comparação do tempo. Então veja que é o mesmo comando anterior, está configurado 4 canais, to compressor de backup set, Max Piece Size 1 GB para cada um, backup e depois delete no prompt obsolete. Então vamos ver o tempo desse aqui. Backup concluído. Enquanto estava backupeando aqui, eu fiz a conta direitinho. Na verdade, foram 22 segundos que eu ganhei aqui. Quando eu, ao invés de fazer usar o section size, eu usei aí o max piece size. E dividindo na mão aí o total do backup entre os canais. Então, deu um ganho de 22 segundos do 3x4. Agora, com a compressão, vou dar uma olhada aqui como é que ficou. Então eu tenho aqui, só pegando os tempos de backup. Então 63, 65, mais 70 segundos. Então ficou tempo parecido com o item 3 aqui. Então 70 segundos. Bom, então aqui não teve melhoria, porém na opção 5, se
você quiser, se você tiver essa janela, essa disponibilidade de gastar alguns segundos a mais, você ganha em espaço. Porque aqui, vou dar só um list backup para mostrar. Olha só, tá tudo com compressão. Então você tem peças de backup menores. E a um custo aí de 20 segundos a mais no nosso cenário aqui. Então talvez valha esse preço. Né? Você gastar um pouco mais, porém ter menos arquivos menores. Tá bom? Eu já fiz alguns testes aqui que eu consegui aproximar bastante esses dois aqui. Porque quanto mais processamento você envolve, menor fica o arquivo aí para poder diminuir justamente o I/O. Ok? Bom, pessoal, são essas 5 dicas. Eu usei como referência, vou colocar no material, no slide para vocês, o guia de tuning do RMAN. Então, daqui para frente, ele entra em algumas configurações mais avançadas, que eu não quis colocar aqui, que eu achei que não valeria a pena, não ia ter mudanças significativas desse ponto aqui em diante. Então, eu preferi trazer só essas 5 dicas aqui, e a gente já teve aí, né, uma mudança bem significativa aí em relação à economia de tempo. E com isso, a gente conclui aí a atividade número 12.